Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar novamente aqui com vocês. Agora no culto da parte da noite. Tem crente feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Walter e pastor Adriana, por todo o cuidado, carinho, atenção que tem tido conosco. Louvar a Deus pela vida de cada obreiro, cada membro dessa igreja que nos receberam tão bem, com tanto amor. Deus possa abençoar vocês. Já estamos com saudade já. Me faço acompanhado da minha esposa, a Ana. Eu sempre falo isso, ela recebeu a bênção de se casar comigo. Ela está me acompanhando aqui nessa noite. Brincadeiras à parte, eu que recebi a bênção de ter uma mulher tão parceira. Creio que até que Jesus volte, estaremos juntos fazendo o propósito de Deus. Trago os cumprimentos dos meus pastores, pastor Atos e pastora Alba. Estou aqui debaixo da bênção, da permissão dos meus pastores. Os irmãos recebem? Amém? Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Eu quero continuar falando a respeito de paternidade. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Um texto extremamente conhecido. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, glória. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi para pedir trabalho a um dos cidadãos que estavam naquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Compadeceu-se dele. Correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa o melhor roupa, vistam nele. Ponham um anel no dedo e a sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. E vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E você pode se assentar glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, bem verdade é que dos 66 livros que estão registrados na Bíblia Sagrada, esses 66 livros estão repartidos em 2 partes. 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. Todos esses 66 livros vão ter um tema central. Qual é o tema central da Bíblia Sagrada? Salvação. Se você ler a sua Bíblia de Gênesis a Malaquias, ou de Mateus a Apocalipse, você vai descobrir que o plano da Bíblia Sagrada é nos apresentar a salvação. Se o tema central da Bíblia Sagrada é a salvação, o resultado desse tema central é Jesus Cristo, o justo. Sem Ele, nós que estamos aqui
jamais teríamos a oportunidade de adentrarmos pela porta da graça e recebermos esse benefício. É interessante que desde o livro de Gênesis nós vamos aprendendo a soberania e a grandeza do nosso Deus, do nosso Pai. Quando abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, recebemos uma informação importante. O texto bíblico diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas entre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus que haja luz, e houve luz. Nós descobrimos que todos os 8 atos de criação foram executados a partir da palavra que saía da boca de Deus. Deus dizia haja, e aquilo que ele determinava passava a existir. Isso me faz pensar de forma muito simples que não há nada que o nosso Deus não possa dar forma, criar. Porque na verdade uma palavra dele pode mudar tudo. Eu não sei qual causa você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho uma convicção. Se Deus quiser liberar uma palavra, a sua história pode ser mudada, a sua casa pode ser transformada e a sua casa pode ser um reflexo da bênção e da glória de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas entre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Que a expressão hebraica ali para sem forma e vazia é forru vavorru, é uniforme, é uniforme. Não dá para nós entendermos como a terra funcionava, porque quando Deus começou a realizar os atos de criação, ele precisou descolar o céu da terra. A terra era uma confusão. Repita comigo, confusão. Só que o texto bíblico diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Todos os teólogos vão corroborar que essa expressão do Espírito pairar sobre a face das águas é como uma galinha que choca ovos. Quem aqui já viu uma galinha chocando ovos? Não tem um adolescente que levantou a mão, tá vendo? Eu nasci na capital também, nunca vi. Só no filme, na internet e no YouTube. Só que quem já observou e tem essa cultura agrícola, esse conhecimento agrícola, vai descobrir que quando uma galinha está chocando ovos, ela faz no mínimo 2 coisas. Quantas coisas? Não, vocês foram embora, irmãos. Quantas coisas? Primeira coisa que a galinha faz, ela aquece. Segunda coisa, ela protege. E aí nós entendemos o sentido do capítulo de número 1, o versículo de número 1 e 2 e 3 do livro de Gênesis. A terra é sem forma, é vazia, mas o Espírito de Deus está aquecendo e protegendo. E tudo aquilo que o Espírito de Deus está pairando pode até estar em um momento de confusão, mas logo logo uma palavra vai ser ecoada e tudo aquilo que está fora do lugar vai ser colocado para a glória do nome de Jesus. Você pode olhar para um crente bonito que está aí do seu lado e dizer, essa noite Deus tem uma palavra para mudar a sua história. Talvez na ótica natural a terra poderia ser um ambiente descartável, mas na ótica de Deus, Ele ama pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que Deus não está preocupado com o nosso momento, porque o nosso momento para Ele na verdade não é nada. Se nós permitirmos que o Espírito Santo habite no nosso coração, todas as coisas podem ser transformadas para a glória de Deus. Deus começa a criar, repita comigo, criar. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que você tem um pai criativo. Deus começa a criar, a dar forma, a executar. E eu acho interessante que o livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 31, quando Deus realiza a sua última criação, o texto bíblico diz, e viu Deus que era muito, Deus não viu que era bom. Deus viu que a obra criadora do planeta Terra era muito boa. Só que é interessante que quando acaba o capítulo de número 1, nós entramos no capítulo de número 2. E aí nós descobrimos o real sentido pelo qual Deus decidiu criar a terra. Para que o seu primeiro filho, chamado Adão, habitasse.
O texto bíblico diz nos livros de Gênesis, capítulo número 2, que Deus formou do pó da terra um homem chamado Adão e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma. Foi todo mundo embora. O homem passou a ser alma vivente. Mas olha para cá. Deus criou primeiro o planeta ou Adão? O planeta ou Adão, irmãos? Qual era a criação mais importante de Deus? O planeta ou Adão? E por que é que Deus cria primeiro o planeta e não Adão? Simples. Porque Deus só poderia criar Adão quando tivesse um lugar bom para que ele pudesse habitar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se existem portas e ambientes que nós ainda não acessamos, é porque o ambiente ainda não está pronto e preparado para nos receber. Porque quando esse ambiente estiver pronto, as portas serão abertas, os acessos serão liberados e coisas extraordinárias acontecerão. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Coloca aqui para mim, por favor, Pedro. Eu e o Pedro estamos pregando junto, né, Pedro? Desde de manhã. 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. 8, Pedro, por favor. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste de Ai, e ali pôs o ser humano que formou. Irmãos, no capítulo de número 1, versículo número 31, Deus viu que era muito. Mas você prestou atenção no detalhe que o texto vai dar no versículo de número 8, do capítulo número 2? Quando Deus forma Adão do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o texto bíblico diz que Deus plantou o que no Éden? Plantou o que no Éden? Um jardim a leste, e ali pôs o ser humano que se formou. Então olha para cá. Se a terra já era um ambiente muito bom, como o texto bíblico diz no versículo de número 31 do capítulo de número 1, não seria simples o fato de Deus só colocar o homem na terra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Afinal, a terra era um lugar muito... Só que o texto bíblico diz que quando Deus forma Adão, o primeiro pai, o seu primeiro filho, ele planta um jardim no Éden. Sabe o que eu aprendo com esse texto e com essa história? Que o Éden é a região geográfica. Repita comigo. Éden, região geográfica. Jardim, região espiritual. Deus colocou Adão no Éden para se relacionar, mas não dá para o filho Adão se relacionar com Deus na região geográfica, enrolado com a terra, com a cabeça na terra. Sabe o que é o jardim? É um pedaço do céu que Deus planta na terra para que o homem pudesse se relacionar. Porque só existe relacionamento pleno entre o filho e o pai debaixo da santidade, da comunhão e do relacionamento. A terra é um lugar muito bom, só que Deus está dizendo: eu não quero que os meus filhos habitem somente em lugares muito bons. Eu quero que meus filhos habitem em um jardim de intimidade, de relacionamento e de comunhão. Então eu preciso pregar aqui nessa noite que Deus vai sim preparar terras boas para você. Deus vai preparar portas de empregos extraordinárias. Deus te colocará em lugares que você jamais imaginou pisar. Só que Deus te convidará constantemente a entrar no jardim do relacionamento, no jardim da comunhão e no jardim da intimidade. Você pode levantar uma das suas mãos para o céu? Que eu vou liberar a primeira palavra de Deus aqui nessa noite. Nós desfrutaremos da bondade do Éden, mas nós não perderemos o endereço do jardim. O altar continuará sendo a nossa aliança, a comunhão continuará sendo o nosso guia, a fé continuará sendo a estrada que nos guia. Nós continuaremos nos relacionando com o nosso Pai. Adão habitava no Éden, mas quando tinha que se relacionar com Deus, ele ia para o jardim. E jardim ali era um lugar geográfico específico. Só que hoje, nós não temos um jardim geográfico, porque nós já vivemos em um tempo de jardim espiritual. Aonde eu dobrar o meu joelho e colocar o meu coração perante um altar, é um altar que está sendo montado. Então nós teremos altares e jardins, dirigindo o nosso carro, lavando a nossa louça, trabalhando, desfrutando dos nossos afazeres diários. Nós teremos jardins de relacionamento. Deus colocou o Adão no Éden, só que tem princípios. Porque relacionamento de pai com filho sem ordem não existe. Qual era a ordem que tinha no jardim? De tudo que existe no jardim,
Adão, desfrute. Mas tem uma coisa que eu lhe ordeno que você não faça: não toque e não coma do fruto da árvore da vida. Porque no dia que você comer, certamente você morrer, porque relacionamento de pai com filho existe liberdade, mas não existe libertinagem. São coisas distintas. É Deus dizendo: você é meu filho, é minha imagem e semelhança, mas para andar em comunhão comigo nesse jardim, tem princípios, tem ordenâncias, tem ordem. Sabe o que é interessante? Que o texto bíblico diz que depois que Adão nomeou os animais, lavrou a terra, trabalhou, Deus viu que não era bom que ele vivesse sozinho. Tirou das suas costelas a sua esposa chamada. E vai um recado aqui para os adolescentes: Eva só veio depois que Adão trabalhou. Porque eu não sei aqui em Avaré, mas na minha igreja tem uns caras de pau que nem trabalha, mas já quer namorar. Eu amo abrir esse texto aqui para eles. Depois que Adão fez tudo o que Deus havia ordenado para ele fazer, foi Deus que disse: não é bom que o homem vivesse só. Então primeiro, vamos tomar vergonha na cara, adolescente. Vamos estudar, vamos trabalhar, cada coisa no seu devido tempo. Eva é formada da costela de Adão, e o texto bíblico diz que eles estão no jardim, e você conhece a história bíblica. Eles, conduzidos pela serpente, vão comer do fruto da árvore da vida. Eles vão ser expulsos, repita comigo, expulsos. Só que antes de ser expulsos, Deus desce com algumas consequências, porque toda ação tem uma reação. Qual é a consequência? Deus diz para Adão: por conta da sua desobediência, a partir de hoje você vai trabalhar, e do suor do seu rosto você vai se sustentar. Para Eva ele diz: você terá dores de parto. Mas para a serpente não foi só um castigo, foi um castigo fragmentado de promessa. Porque ele diz: você rastejará pelo chão, haverá inimizade entre você e a mulher. Você, serpente, ferirás o calcanhar, mas um dia, da semente da mulher, nascerá alguém que esmagará a cabeça da serpente, Jesus Cristo o justo. Eu gosto da forma que o profeta messiânico chamado Isaías vai falar sobre Cristo, no capítulo número 53, quando ele dá um grito dizendo: ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é por mérito que nós estamos aqui nessa noite, é por graça. Não é pelo aquilo que nós podemos oferecer, é pela graça que nos alcançou. O favor imerecido está sobre nós nessa noite. Lembra o que o autor de Filipenses vai dizer sobre ele no capítulo número 2? E que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas antes despiu-se da sua glória, habitou em um corpo de carnal, em forma de servo, morreu em remissão dos meus e dos seus pecados. Talvez o versículo mais conhecido da humanidade seja o de João, capítulo número 3, versículo número 16, quando o autor diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Que pai é esse? Que pai é esse que disponibiliza aquilo que tem de mais importante para nos alcançar? Que pai é esse que disponibiliza aquilo que tem de mais favorável para nos alcançar? E eu não sei os pais que estão aqui, mas eu ainda não sou pai, mas eu tenho convicção plena de que se quando meu filho nascer, eu jamais entregaria ele como sacrifício por nada. Eu tenho certeza que você, pai ou mãe que está aqui, também pensa da mesma forma. Só que Deus está dizendo: eu amo vocês de uma maneira tão extraordinária que eu vou enviar aquilo que eu tenho de mais importante como sacrifício, como propósito. Paternidade não é simplesmente dar coisas aos filhos. Paternidade é dar destino aos filhos. E posso dizer uma verdade, irmãos? Eu e você estávamos condenados ao inferno. Mas que bom que o texto bíblico diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Eu sei que algumas pessoas precisam de motivos visuais, físicos.
Eu sei que existem pessoas que precisam estar com a conta bancária cheia de dinheiro. Eu sei que tem gente que precisa estar vivendo tudo bem para ser grato a Deus. Mas tem outros que entendem que só pelo fato da cruz do Calvário ter sido vertida por alguém que não era nosso, mas que fez por nós, já é motivo de nós demonstrarmos gratidão, louvor e adoração. Jesus, esse que morreu como sacrifício, teve 3 anos e 6 meses de ministério ensinando de forma visual, prática e até algumas vezes de forma teórica a respeito do reino dos céus. Jesus curou. Jesus realizou milagres. Na verdade, que estão registrados a respeito dele, foram 35. Os evangelistas vão dizer que não dava para registrar todos, porque se fosse registrar todos, não caberia em nenhum livro da Bíblia ou do mundo. Então, de milagres que foram realizados, que nós sabemos, foram 35 milagres que estão realizados. Ele entrou em casas, 12 casas. Durante a sua caminhada, o seu período territorial, ele foi ensinando através de parábolas. Na verdade, ele conta 40 parábolas, alguns teólogos vão dizer que são 42, há uma discussão, mas o que dá mais embasamento é que são 40 parábolas, até porque a parábola de Lucas 15 não são 3 parábolas, é uma parábola, contada a partir de 3 perspectivas. O que são parábolas, pastor? Parábolas eram histórias simples, do cotidiano. Jesus gostava de usar as coisas naturais para justificar e explicar sobre as coisas sobrenaturais. Na verdade, Jesus era simples, irmãos, porque o reino de Deus é simples. Dentro dessa parábola de Lucas 15, ele vai contar a respeito do reino dos céus. Se você puder colocar para mim, Pedro, por favor, Lucas 15, versículo de número 1. Lucas capítulo número 15, versículo de número 1. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Coloca o 2, Pedro. Contudo, os fariseus e mestres da lei criticavam este homem. Recebe pecadores e come com eles. 3. Então Jesus lhes contou Por que ele vai contar a parábola? Porque os religiosos estavam incomodados. Porque Jesus sentava à mesa para comer com os publicanos e com os pecadores. Naquela época, na cultura judaica, sentar com essa classe de pessoa era uma afronta. Até porque os religiosos não gostam dos pecadores, dos publicanos. Só que Jesus está dizendo: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim ser pai de uma classe específica de filhos. Eu vim ser pai para todos aqueles que me recebem como pai. Eu não vim ser pai só de rico, eu não vim ser pai só de pobre. O céu está disponível e as portas do céu estão abertas para todos aqueles que querem receber essa paternidade em Deus, irmão. Ele começa contando uma parábola. Coloca para mim, por favor, Pedro, o versículo de número 4. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 do campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? A primeira parábola que Jesus vai contar é a respeito da ovelha perdida. Jesus está vendo a religiosidade dos fariseus e ele começa a contar uma série de fatores que vai relatar como funciona o céu. Porque o céu não funciona com aquilo que simplesmente eu tenho ou com aquilo que simplesmente eu posso oferecer. O céu se manifesta por graça e por misericórdia. O homem tinha quantas ovelhas? Foi todo mundo embora. Quantas ovelhas? 100. Perdeu quantas? 1. Quem tem 100 perde 1, perde quantos por cento? 1%. Sabe o que Jesus está ensinando através da parábola da ovelha perdida? Que 1% para Deus é muito. Talvez se fosse outra pessoa, olharia para esse 1% e diria: 1% não faz diferença nenhuma. Mas ele está dizendo: eu posso ter 99, mas se um filho só tiver perdido, eu vou atrás da ovelha perdida. A ovelha é um animal débil, não tem senso de direção, não tem racionalidade. Quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás. E que bom que acima de pai ele também é bom pastor para nos guiar. Então a primeira parábola que é contada, ou a primeira parte da parábola, é de uma ovelha que foram embora, irmãos?
De uma ovelha que foi? Coloca para mim o versículo de número 8, Pedro, por favor. O qual a mulher possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, vai à casa e procura atentamente até encontrar. Quem tem 10 e perde um, perde quantos por cento? Quantos por cento? Então olha para cá. A primeira parábola perdeu 1%. Na segunda, você percebeu que as perdas na minha e na sua vida não são do dia para a noite? São gradativas. Quem se afasta não se afasta do dia para a noite. Quem desvia, não desvia do dia para a noite. É 1%, é 10%, é 25%. Mas que bom que a porcentagem do céu é importante. Porque ele vai atrás de você no 1%, ele direciona você nos 10%, e ele está dizendo: eu não deixarei você perder o caminho da eternidade de forma alguma. Na primeira parábola, a ovelha débil se perde, sim ou não? Essa classe aqui da ovelha que se perde fala dos evangelhos, dos novos convertidos, das pessoas que estão sendo introduzidas agora. Só que na segunda parte da parábola, ele fala de uma mulher que perdeu 10 dracmas. Quantas dracmas? Perdeu a dracma onde? Dentro de? Então, enquanto a primeira parte da parábola está falando de uma ovelha que não tem senso de direção, que se perde fora, na segunda parte está falando de uma dracma que se perde. Porque nós temos o costume de pensarmos que quem saiu só saiu quando se desviou, quando na verdade tem gente dentro, perdida, distante. Você percebeu que quando a mulher perde a dracma, ela faz o quê? Ela acende a lamparina, ela varre a casa. Tudo indica que essa mulher perdeu a dracma por falta de diligência. Porque existem coisas que não é o diabo que me tira. Existem coisas que sou eu mesmo que perco. Existem coisas que não foi o diabo que levou. Existem coisas que foi a minha falta de vergonha na cara, irmão. Quando ela acende a luz, ela vai à casa, ela encontra. Sabe o que eu vim pregar aqui nessa noite? O 1% que for para Deus fazer, Ele vai fazer. Só que o 10% que for de responsabilidade nossa, nessa noite nós assumiremos a nossa posição, acenderemos a luz, varreremos a casa, e aquilo que estava perdido será encontrado para a glória do nome de Jesus. Versículo número 11, Pedro, por favor. E Jesus continuou. Jesus continua. Se ele está continuando, ele está falando da mesma parábola. Você percebeu que a parábola das perdas não foram 3 parábolas, foi uma só parábola? Porque não existe isso de perder uma coisa hoje e perder uma coisa amanhã. Na verdade, Deus está dizendo: quem perdeu 1%, quem perdeu 10%, e agora quem vai perder 50%, perde tudo junto. Olha o que o texto bíblico diz: um homem tinha quantos filhos? Não, irmão, vocês foram embora. Quantos filhos? Coloca para mim, por favor, Pedro, o versículo número 12. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Coloca o 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Olha para cá, irmãos, que esse texto aqui me ensina muito. No versículo número 11 ele vai fazer o quê? Ele vai pedir a herança para o pai, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele vai pedir a herança para o pai. Quando ele pede a herança para o pai, no versículo de número 12, o texto bíblico diz que passou um pouquinho de tempo, ele pegou tudo que era dele e foi para longe. Se você ler as cartas paulinas, você vai descobrir que o testador não tem direito ao testamento ainda que quando o pai estiver vivo. Então, quando esse filho chega para o pai e pede para ele a herança que fazia parte dele, ele está dizendo: pai, como para mim você já morreu, dá para mim a minha parte da herança. Porque um filho que está na casa do pai, preocupado com aquilo que vai receber após a morte do pai, nunca amou a casa, nunca amou o pai, nunca amou a presença. Sabe o que esse filho está dizendo? Para mim o senhor já está morto, então eu quero a minha herança.
Ele não queria a herança para administrar. O versículo de número 12 vai revelar o porquê ele queria a herança. Na verdade, o 13, Pedro, perdão. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Então olha para cá. Esse filho estava na casa do pai, com o coração fora do pai. É possível nós habitarmos na casa do pai. É possível nós participarmos do louvor. É possível nós sermos parte da banda. É possível nós sermos integrantes do corpo diaconal. Com a cabeça aqui, mas com o coração distante. Só que Deus nunca nos quis de forma física. Deus sempre nos quis por completo. De coração, corpo e alma. Quando ele recebe a herança, o que ele faz? Ele vai para uma terra longínqua, distante. E eu entendi em Deus, irmãos. Isso aqui eu estou falando de mim. Porque algumas coisas eu peço para Deus e não recebo. Porque talvez Deus sabe que se eu receber aquilo que eu peço, eu não terei maturidade de administrar. Tem gente que não pode receber aquilo que Deus tem para receber. Porque se receber, a primeira coisa que faz é sair. Você já viu filho que era crente? Gente que era fiel, que era participante disso aqui, mas foi só comprar um carro novo que desviou? A Avaré aqui não tem, mas eu tenho lá em São Paulo, irmãos. Se comprar um tênis novo, é capaz de faltar no culto. O abençoado. Tem uns que falam, se Deus um dia me der um carro, eu vou dar carona para todos os crentes. Quando dá o carro, vai para o shopping, vai passear, vai para a praia, mas não vai para a igreja. Se Deus nos entregar tudo o que nós pedimos, é o que o texto bíblico está dizendo. O filho mais moço traz a ideia de alguém que não tem maturidade por completo. Alguém que não alcançou o seu nível de maturidade. Alguém que não viveu experiência suficiente e não sabe administrar aquilo que o pai pode entregar. Sabe o que o pai está dizendo nessa noite? É melhor você ficar na casa esperando receber a herança do que você receber a herança de forma precipitada e se perder com aquilo que você vai receber. Nós não queremos receber aquilo que o pai pode nos entregar. Nós precisamos amar a casa do pai, a presença do pai, a casa do pai, a presença do pai. Ele foi para uma terra distante e fez o que? Ele desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Esse menino aqui não tem nenhum conhecimento de administração. Porque se ele recebe uma herança, qual que seria a forma natural dele agir? Ele pedir conselho para o pai, pedir ajuda na administração. Só que a primeira coisa que ele faz é sair da presença. Quantas coisas você tem recebido que tem te tirado da presença do pai? E às vezes nós chegamos num culto de domingo como esse, nos assentamos na cadeira, o corpo aqui, mas o coração distante. Só que Deus está dizendo nessa noite, eu fiz esse mês de paternidade porque eu quero filhos por completos. Eu quero filhos por completos. Coloca o 14, por favor. Depois de ter gastado... Não, vamos lá junto comigo. Depois de ter gastado, houve uma grande naquela região. E ele começou a passar... Irmão, eu não sei se você leu isso daqui da forma que eu li. Mas olha para cá. Pastora Adriana, esse rapaz pegou a parte que era dele da propriedade, sim ou não? Sim ou não? Porque filhos imaturos com heranças antecipadas tendem sempre a fazer besteira. Só que ele pega a herança dele e vai para uma terra distante, sim ou não? Ele faz o que na terra? Ele o quê? É lógica. É lógica natural. Se ele vai para uma terra com recurso e gasta nessa terra todo o recurso que ele tem, na ordem natural, essa terra entraria em crise ou ela entraria em nível de prosperidade? Porque se eu tenho um recurso e eu vim para São Paulo, gastei todo o meu recurso aqui em Avaré, é tendencioso que a cidade aumente de forma monetária, sim ou não? Só que por mais que esse rapaz gastou tudo, a cidade entrou em falência. É meio ilógico, sim ou não? Ele gasta tudo na cidade e a cidade entra em crise. Porque nunca é sobre o dinheiro que você tem. E eu falei isso de manhã. É sobre a obediência que você carrega.
Ele poderia levar o recurso para essa cidade, abençoar essa cidade. Só que quem está com recurso no local errado, na verdade não traz bênção, traz maldição. O pai permite, Deus permite que aquela região entre em colapso, comece a passar necessidade. Porque mais importante para um pai não é uma terra prosperando, é um filho voltando para os caminhos da graça e da eternidade. Então eu preciso falar isso daqui nessa noite com forma muito clara. É possível que algumas coisas deem errado. Na lógica deveria dar certo, mas é possível que algumas portas se fechem. É possível que alguns diagnósticos sejam contrários. É possível que alguns ventos sejam contrários. Porque o céu está preocupado mais com você do que com aquilo que você está habitando. Coloca o 15, por favor. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Certamente você conhece a cultura judaica, judeu e porco não se relacionavam. Só dele estar naquele ambiente já era uma afronta à cultura da época. Só que você percebeu? Um filho que tinha tudo, gasta tudo, perde tudo, se encontra um ambiente onde já não se tem nada, nem a cultura dele mais está sendo preservada. E foi o pai que mandou ele, sim ou não? Nas outras parábolas, quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás, sim ou não? Quando a dracma se perde, a mulher acende a lamparina e procura, sim ou não? Só que na parábola do filho pródigo, você não vai ver o pai indo atrás em nenhum momento. Porque filho já tem maturidade. Filho já conhece o caminho da estrada. Filho já conhece o caminho da volta. É o céu dizendo: filhos, nós não vamos atrás, porque filhos precisam vir, não por força e nem por violência, mas sim por voluntariedade e espontaneidade. É possível que você esteja perdido e o pai nunca é atrás de você, porque na verdade o pai já foi atrás de você. É nós que precisamos tomar consciência de retornarmos para o caminho da eternidade. Coloca o 16, por favor. E desejava alimentar-se com as vagens e a fabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele desejava comer, mas nem a comida de porco ele podia comer. Irmão, que situação. Tudo bem que se fosse um baconzinho, mas não era naquela época. Não tinha bacon ali. Coloca o 17. Ô Espírito Santo. E caindo em, disse: quantos empregados do meu pai tem comida? Na tradução original, pão com fartura. E eu aqui, morrendo de fome. E quando nós lemos essa expressão, comida com fartura, ou pão com fartura, eu entendo algo muito simples dentro da questão cronológica do texto. Você lembra no versículo número 1? Os fariseus estavam murmurando por quê? Porque Jesus se sentava com os publicanos e os pecadores e comia com eles. A expressão de quando o filho sente fome de pão, saudade de pão aqui, não está falando sobre comida. Está falando sobre a comunhão com o Pai. Porque de forma cultural, quando se era repartido o pão era repartido na mesa. Ah não, esse amém aí foi muito fraco. Coloca para mim, por favor, Pedro, o texto bíblico. Atos, capítulo número 2, versículo número 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do e as orações. Todo aquele que está em comunhão está na mesa, está no partir do pão, está no relacionamento. Quando esse filho caiu em si, ele sentiu saudade do relacionamento que ele tinha com o pai, e não daquilo que o pai oferecia para ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa série sobre paternidade? Eu quero filhos que me amem acima daquilo que eu posso oferecer para eles. Eu quero filhos que amem a comunhão acima do pão, filhos que amam a santidade acima do dinheiro, filhos que amam o relacionamento acima de qualquer circunstância terrena. Eu quero filhos que tenham afinidade comigo. Coloca Lucas, por favor, Pedro, 24:30. Lucas 24:30. Lucas 24:30. Eu não sei se alguém vai dar glória a Deus.
quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Porque o jovem tem fome de pão? Porque ele sabe que pão estava relacionado diretamente com a comunhão, com o relacionamento, com a afinidade com o Pai. No texto original, esse jovem, ele tem sede, tem fome de... Ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui, morrendo de fome. Só que olha o que João, capítulo número 6, versículo número 32 diz. João 6,32. João 6,32, Pedro. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. 33, Pedro, por favor. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. 34, Pedro. E eles disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Você pode levantar suas duas mãos para o céu, o mais alto que você puder, que eu estou liberando uma palavra sobre a vida de alguém. Nós teremos sede da presença, sede da comunhão, sede do relacionamento. Nós não perderemos o caminho, nós continuaremos sabendo que o nosso Pai continua disponível. O que o filho pensa? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com Pão com abundância, irmão. Ele poderia falar uma picanha, um cordeiro. Só que ele vai falar a respeito de... Olha o que Jesus vai dizer. Mateus, capítulo número 6, versículo número 9. Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo número 6, versículo número 9. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua na terra como no céu. Versículo 11. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sabe por que na oração dominical Jesus está ensinando a pedir o pão nosso de cada dia? Porque na verdade Jesus não está falando de pão comestível. Jesus está falando de pão de comunhão, de relacionamento. Na verdade, Deus está dizendo assim, ó: dai-nos hoje a comunhão de cada dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês tiverem a comunhão de cada dia, vocês jamais perderão o caminho da comunhão. Porque quem desfruta de bondade e de misericórdia todos os dias, não perde o caminho da santidade com Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim, ó: Deus tem pão todo dia para você. Ouvi só 2 aleluia. Coloca o 18, Pedro, por favor. Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Agora eu estou confundindo você, né, Pedro? Lucas 15, 18. Vou me levantar para voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra... Ele havia saído, sim ou não? Gastou tudo dissolutamente, sim ou não? Teve saudade da comunhão com o Pai, sim ou não? Mas ele se levanta. Ele confessa. E sabe qual é a raiva do diabo? É que ele sabe que nós, como filhos, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Coloca o 19, por favor, Pedro. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. 20, Pedro. Ao seguir, levantou-se e foi ao seu pai. Você percebeu que do mesmo jeito que ele foi, ele voou? Porque um filho conhece o caminho da casa do pai.
Ele ainda estava longe quando seu pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Existem duas quebras de cultura aqui, porque judeu correr é fora da cultura, judeu abraçar e beijar é fora da cultura. Mas sabe que Jesus está ensinando através da parábola para os religiosos? Para abraçar um filho que eu amo, eu quebro a cultura, eu quebro a liturgia, eu quebro a religiosidade. O amor está acima de qualquer coisa, irmão. O amor está acima de qualquer coisa. Coloca o 21, por favor, Pedro. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem nele um anel no dedo e calçado nos pés. 23, Pedro. Tragam um novilho gordo, matem-no e vamos comer e festejar. E aqui eu concluo, porque quem saiu foi o filho, sim ou não? Quem gastou tudo absolutamente? Quem caiu em si? Vamos mais animado? Vamos lá. Quem saiu? Quem gastou tudo? Quem caiu em si? Quem se levantou? Quem voltou para a casa do pai? Mas quem precisou morrer? Você percebe que o que redimiu o filho de volta para a casa do pai não foi só o arrependimento dele, mas o inocente precisou pagar um preço. Na antiga aliança, nos textos veterotestamentários, quando existia um pecado cometido, a pessoa que cometia o pecado tinha que pegar um sacrifício, um cordeiro, uma pomba, levar até o sacerdote. O sacerdote sacrificava aquela oferta, aspergia o sangue sobre o altar, e aquilo significava que a culpa que era da pessoa era transmitida para a oferta, porque na antiga aliança não tinha reconciliação sem sangue. É por isso que quando o filho volta, o pai diz: matem o cordeiro, porque se não houver sangue jorrado, não tem reconciliação de pecado. E é por isso que eu e você nos tornamos filhos, não simplesmente pela nossa confissão, mas se tornamos filhos porque um dia, na cruz do Calvário, alguém pagou o preço. Levanta as suas duas mãos para o céu aí, irmão, o mais alto que você puder, porque Deus está dizendo: eu já paguei o preço, eu já enviei meu filho, eu já te redimi, o sangue já foi jorrado, e se você quiser, a comunhão continua estando estabelecida entre eu e você, entre eu e você, entre eu e você. Deixa eu ver se alguém veio nessa noite glorificar, exaltar, bendizer o nome de Jesus. O filho pródigo teve um novilho morto, mas Jesus pagou o preço que nós não merecíamos. Romanos capítulo de número 5, verso 10, por favor, Pedro. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Colossenses 1:20, Pedro. Colossenses 1:20. Oh, meu Deus do céu, não sei se alguém vai dar glória a Deus nesse texto. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Coloca o 21, Pedro. Oh, meu Deus. Antes vocês estavam separados de Deus, eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. 22, Pedro. Contudo,
agora Ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo e por meio da morte para apresentá-los diante dos santos, sem culpa e livres de toda acusação. Coloca Pedro, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13. Efésios 2:13. Efésios 2:13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, na terra longínqua, trabalhando no pasto, cuidando de porcos, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Coloca o 14, Pedro. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo graça nessa noite, pois Ele é a nossa paz, e qual ambos fez destruiu a barreira e o muro da inimizade. Coloca o 15, Pedro. Anulando o seu corpo a lei dos mandamentos, a expressa ordenança, e o objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, e assim estabelecer a paz. O 16, Pedro, e é o último, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Quando o filho voltou, um bezerro precisou morrer, sim ou não? E para nós acessarmos o céu? Você lembra quando João está pregando no deserto do Jordão e ele avista Jesus? Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Se para o filho pródigo voltar, precisou um bezerro gordo morrer. Para nós sermos reconciliados com Cristo, um Cordeiro Santo precisou ser sacrificado, e foi sacrificado. Não existe nenhuma, irmãos, nenhuma barreira que te impeça de se adentrar no reino espiritual, porque Cristo já pagou o preço, Cristo já pagou o preço. E eu gosto do versículo bíblico que diz: por isso, adentrarmos com toda a ousadia pelo livre e novo caminho que foi para vocês acessados. O filho saiu, sim ou não? E o pai? Saiu da casa? Então o problema nunca é o pai. Mas quando o filho voltou, o pai continuou lá. O pai sacrificou o cordeiro, um bezerro gordo. Bezerro gordo aqui traz a expressão do melhor, porque esse filho aqui não merecia o melhor, mas não é por mérito. Vou repetir. O pai olhou para os seus trabalhadores e disse assim: pega o melhor bezerro. Por meritocracia, nem festa deveria ter para esse rapaz aqui, mas por graça, o melhor bezerro foi sacrificado. E nele não tinha culpa nenhuma, não tinha defeito algum, mas ele nos acessou. E olha o que Deus diz: porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Isso é reino. Porque quando o filho volta, os trabalhadores matam o bezerro, sim ou não? Quem participa da festa? É só o pai ou o filho ou todo mundo? Porque no reino, quando acontece a festa, trabalhador festeja, filho festeja e pai festeja. 25, para eu encerrar, Pedro. Ninguém disse quer que eu encerro mesmo, tá vendo? 25, Pedro. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo, o filho mais velho. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? 27, Pedro. E ele respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. 28. E o filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. 29. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos os anos tenho servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Um filho foi, sim ou não?
Não, vamos de novo. Um filho estava na casa com a cabeça fora e um dia manifestou essa vontade de fora e saiu, sim ou não? Mas tinha um filho que estava dentro, nunca amando a presença do pai, e sim amando só aquilo que o pai oferecia. Porque qual é a justificativa que ele usa? O Senhor nunca me deu um K? O Senhor nunca me deu um K? Só que o pai, tudo que era do pai, era dele. Você lembra? Coloca comigo. Versículo de número 12, Pedro. Lucas 15, 12. Só para a gente recapitular. E o mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre. Então olha para cá. No dia que o pai repartiu a propriedade e deu para o filho mais velho, deu também para o filho mais novo. Ele repartiu entre quem pediu? O filho mais novo, sim ou não? Mas quem recebeu foram os dois. Então, prosperidade, propriedade, esse filho já tinha. Sabe o que esse filho não tinha? Consciência de que mais importante do que cabrito e fazenda era a presença do pai. Então existem dois tipos de filhos. Um que sai, mas se arrepende e volta, e um que nunca saiu, nunca transgrediu nem sequer uma lei, mas nunca amou o pai por verdade. Só amou aquilo que o pai poderia oferecer. Sabe que Deus espera de nós? Que nós sejamos filhos, reconciliados com Ele. E que o nosso maior anseio não seja aquilo que o pai oferece, e sim aquilo que o pai já é. Porque a graça está manifestada para todos aqueles que creem e recebem Ele como Salvador.